Aqui hoje cada gota conta, literalmente. Mas eu vou fazer o seguinte, tá? Pra gente fazer um outro formato. Vou pedir pra um apresentar o outro, vai. Ah, caramba! Gente, a gente tá aqui com o Miguel Moroni, o melhor corredor do Brasil. Uma pessoa que é do bem, que é bem-humorada, que engaja uma comunidade toda. E eu tô muito ansiosa pra escutar o que você vai contar pra gente. Olha, e Agora tô estamos ansiosa pra ouvir a aqui apresentação à com a altura. Vitória Gomes. A gente estava comentando que ela é multiatleta. Ela faz triatlo, corrida de rua, corrida de montanha, aquatro, natação. Tudo que você pedir para ela, ela vai fazer. E vai fazer muito bem feito. Também engaja muito com o público, tem uma comunidade muito forte. É a nossa rainha da internet, que ela que me ensinou tudo. Ela me ensina constantemente, diariamente. E estamos aqui, né, para falar sobre esporte, falar do que a gente ama, né? Da nossa paixão, é isso. Tá vendo como vale um apresentar o outro? Porque vocês mais cedo estavam falando já um do outro de uma forma assim com muito carinho. E hoje, por coincidência, mais cedo, eu fui correr com um cara que falou muito bem de vocês dois também. Com o Roberto Adaldo, que conhece os dois. E ele falou exatamente o que a Vitória disse sobre você. Ele falou, cara, Carol, você vai curtir, porque acima de tudo são duas pessoas muito legais. Então, assim, muito bom conversar com vocês dois sobre... A gente vai acabar falando um pouquinho mais de corrida, mas a nossa ideia é dar uma longa passeada aqui hoje, levando todo mundo junto com a gente no Cada Gota Conta. Vamos começar falando de rede social, porque vocês estavam falando, assim, é uma transformação no esporte. E para vocês estão vivendo isso intensamente, né? Miguel comentou que para você foi uma transição, de certa forma, isso. Sim. Eu sou bombeiro militar, né? Já estou há 24 anos na corporação. Hoje eu sou tenente-coronel. E comecei no esporte tarde, com 30 anos, e eu entrei no triatlo. E aí a rede social, ela veio acompanhando. E foi legal, assim, essa progressão. O esporte com rede social, subindo, progredindo e hoje chegando onde eu tô. Muito no início eu via que existia a internet pedia por conta da falta de informação sobre o esporte. Eu não conseguia, eu estava iniciando o triatlo, não conseguia entender ou saber ou aprender sobre triatlo, né, com as referências que a gente tinha no momento. A gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Então, eu já comecei nesse princípio. Se eu aprender alguma coisa, eu preciso passar isso para alguém que já vem também da essência do Corpo de Bombeiros em querer ajudar sempre. Então, a internet ela vem caminhando nisso. Aí surgiu o Fala Mostrada, que também foi uma coisa muito natural, né? Eu chamo todo mundo de monstro, porque eu acredito que todo mundo tem uma força interna, né? Quem está aqui todo dia, que acorda cedo, que se movimenta, que busca saúde, busca qualidade de vida, busca longevidade, tem uma força interna, porque não é fácil, né, administrar essa rotina, essa vida corrida. E eu chamo todo mundo de monstro e surgiu esse Fala Mostrada. E a internet, todos os esportes abriram portas hoje, né? Conheci aí, ó, nossa rainha, Vitória Gomes, também pela internet, pelo esporte também. Quebrando o protocolo, conheci você pelo esporte, você não sabe. Você guardou pra agora, a gente tá conversando não sabe aqui, dessa história, não sabe. Agora Olha, sério. Como eu sou bombeiro militar, eu trabalhava no grupamento de prevenção em estádios, cobrindo os jogos no Maracanã, fazendo a prevenção no estádio. E sempre, né, via você fazer um trabalho incrível na beira do campo. E teve um dia, cara, que choveu muito. Aquele perrenguinho básico do Maracanã, delícia. Sempre o pessoal da reportagem tinha um ombrelone, você estava lá escondidinho no ombrelone, você me viu pegando uma chuva, bombeiro, né? Não, bombeiro não pode ficar debaixo né, se protegendo da chuva, vou ficar aqui em pé. E você falou assim, bombeiro, fica aqui, cara, fica aqui. Aí nós ficamos compartilhando o ombrelone ali da chuva. Eu falei, caraca, eu tô aqui com a Carol Barcelos, cara, ninguém vai acreditar. Se a câmera... Mas eu tô feliz, você tem uma lembrança boa. E aí, que legal, né? Hoje eu estou sendo entrevistado por você, cara, quem diria... Máximo, cara, quem diria que boa. Nessa época eu não fazia, né, triatlo, o esporte era apenas para manter o condicionamento físico para a profissão, né? E hoje estamos aqui falando de esporte,
tô tendo o prazer de ser entrevistado por você, cara. Que legal. Foi um prazer te reencontrar e que legal saber. Eu fico feliz de ter tido esse você cuidado me ajudou, e te chamar. Não peguei uma gripe por você, tá vendo? Que você lembre disso quando você passar por mim correndo pra não me humilhar. Vamos, então, é a hora de retribuir. Quando a gente recebe o bem de alguém, a gente... Né? Cara, muito... Nossa, fiquei feliz com essa história. Fiquei Quebrei feliz o protocolo. É sacanagem. Tá. Mas é isso. Ô, Vitória, isso que você tá falando, acho que de alguma forma é quando a gente... Ao longo da vida, acho que a gente cria comunidades, né? A gente fala de muitas conquistas individuais, mas isso não existe, né? Não tem nada que a gente faça realmente sozinho. Mas hoje, na corrida, com todo esse movimento da rede social, de vocês estarem, vocês que são atletas, né? Que têm performance, compartilhando conhecimento com a gente, com todo mundo, a corrida, que sempre foi vista como um esporte individual, hoje é a maior comunidade de todas. Sim, sim. A minha história com rede social é diferente da do Moroni, porque eu vim da rede social, na verdade eu me formei em arquitetura e na época da faculdade já compartilhava a minha rotina de academia, beleza, estética, tipo Musa Fitness, assim, sabe? E aí eu passei por um período muito sério de distúrbio alimentar, compulsão. Então, o que eu vinha de um exemplo fitness, eu ganhei 25 quilos e cheguei a pesar 76, hoje eu peso 58, só para vocês terem noção, assim. Nossa. E aí, percebi que eu estava vivendo uma realidade que era tóxica para mim, então resolvi mudar tudo. Mudei de cidade, vim para o Rio e quando eu decidi vir para o Rio, eu comecei a correr. E aí a corrida, ela entrou no meu Instagram, né, e se tornou uma profissão e uma paixão, enquanto eu já era blogueira e veio para eu ter esse emagrecimento e, enfim, nessa época de compulsão eu tive depressão, fobia social, crise de identidade. E quando a gente fica depressivo, não é que a gente sofre, você fica apático a tudo. Então, você não tá nem feliz, você não tá triste, nada importa, tanto fez, tanto faz. E eu comecei a correr também para sentir alguma coisa, nem que fosse dor. Então a corrida entrou para mim muito nesse lugar. E aí eu mudei para o Rio, não tinha nenhum amigo aqui. Assim, eu tinha uma amiga, vim muito sozinha. Minha família é do Paraná, São Paulo, ninguém aqui. E aí eu entrei numa assessoria de corrida e foi onde eu fiz todas as minhas amizades. Então a corrida, ela me trouxe parece que eu descobri um novo mundo, assim, sabe? Eu tava vivendo uma realidade tóxica de vida noturna e focar só em estética e a corrida abriu completamente meus horizontes. E eu comecei a perceber o quanto o esforço diário ele era transformador, o quanto eu tinha uma felicidade mais duradoura com o esforço do que com, sei lá, 2 horas numa festa ou comendo um bolo de chocolate. E isso foi me mudando, assim, sabe? Apesar do valor do bolo de chocolate, né? Porque hoje eu como bolo de chocolate já com controle, né? Sem um distúrbio. Mas na época era de um jeito ruim, assim. Tudo que eu ficava triste, eu descontava na comida. E como é que foi pros seus pais? Aquela, né? Já me imaginei no lugar da mãe ali, quando você virou e falou, vou mudar de cidade, eu preciso mudar tudo na vida. Então, eu queria mudar já 1 ano antes de eu sair de lá e eles não deixaram, falaram que eu precisava de um treinamento para morar sozinha. Então, eu já foi no treinamento a Vera. Aprender a trancar a porta de casa, porque, né, eu era filha, mimada, tudo eles controlavam lá, então eles começaram a me preparar para vir pro Rio. Você tinha quantos anos? 26 já. Eu queria ter saído de casa com 24 e aí eles não deixaram. Aí, com 26, eu já me sustentava e falei, bom, eu vou com a aprovação de vocês ou não, espero que com a aprovação de vocês. E aí, eles me apoiaram, eles viram também que eu não tava bem lá, sabe? Pra você mudar. E eu acho que apesar do receio deles de vir pro Rio de Janeiro, eles apostavam que poderia... O sonho de todo pai é ver o filho feliz, né, se realizando. Sim. Então... Tô aqui só olhando, só pensando no Pedrinho. Eu fiquei pensando como vai dar trabalho até a cidade, entendeu? Agora, vocês dois entraram pro esporte mais tarde. Sim. Assim, eu não gosto de falar mais tarde, porque não tem momento, né? O esporte, qualquer momento que ele entra na nossa vida, ele é muito bem-vindo e muito transformador. Mas eu digo, para a performance que vocês têm, não, é uma relação relativamente recente que vocês têm com o esporte. Mas você falou uma coisa muito legal, porque o esporte, ele, na verdade, eu acredito que na Vitória também, ele sempre esteve presente na nossa vida, na minha vida principalmente. Eu fui criado com futebol. Acho que quando eu nasci, eu recebi a bola de futebol e joguei futebol a minha infância inteira. Eu joguei futebol também. Minha infância inteira eu joguei futebol. E aí veio, né, o primeiro concurso público, eu passei para o Corpo de Bombeiros
Né? E como que eu passei para o Corpo de Bombeiros? Através do esporte. Porque eu tava pegando onda na Barra da Tijuca. E o teste é super difícil, Sim, né? Sim, o teste é muito difícil. E eu tava pegando onda na Barra da Tijuca, ajudei num salvamento com guarda-vida, né? O helicóptero fazendo aquele salvamento todo. E aquilo ali me deu uma visão que eu falei, eu quero isso para minha vida. Então o esporte, eu praticando esporte, veio a minha segunda conquista, né? Que foi a minha profissão. E aí, né, eu continuei praticando esporte pela minha missão, pela prática, eu precisava salvar, precisava estar sempre apto ali para entrar nos mares e tal. E com 30 anos, na mesma situação que você, não estava muito feliz com o que eu estava vivendo, estava no mundo fitness, eu falei, preciso dar uma mudada na minha vida, eu comecei a entrar no triatlon. Aí eu entrei pro triatlon e, cara, toda a minha vida realmente eu posso afirmar com 100% de certeza que o esporte, ele sempre esteve na minha vida e a minha vida sempre foi o esporte. Até minha esposa eu conheci praticando esporte, né, frequentando a academia. Eu sei que demorou um ano para você me aceitar, para você dizer sim, mas ela teve a certeza quando eu fui segundo colocado no duatlon. Ela foi lá me ver e falou assim, ela estava querendo te apoiar para você meu. chegar lá. Ele é meu. Você fosse além para ela falar, opa, agora tudo bem. É isso aí. Então, o meu filho veio por esse nosso encontro pelo esporte, sabe? A corrida, ela entrou com uma explosão de sentimentos, é uma coisa muito nova e aí você começa a ver as amizades, cara, tudo tá envolvido, entrelaçado com o esporte. De vocês conectado. fica muito claro na história de vocês essa ligação do esporte com os momentos da vida, né? Sim. Assim, vocês estão contando a história da vida de vocês e, na verdade, ele tá todo desenhado. Eu comecei a correr tarde, mas eu nunca fui sedentária. Desde pequena eu fazia futebol, ginástica rítmica, sempre pude fazer tudo. Balé, vôlei, neopilates. Então eu sempre gostei muito. Eu acho que o movimento sempre fez parte da minha essência mesmo. Assim, isso constrói uma base, né? Porque às vezes as pessoas falam, para você estar bem num esporte tem que começar cedo, fazer só aquele esporte. A gente já tá vendo tem um tempo que, na verdade, uma modalidade é complementar a outra. Né? E vai os valores moldando. São a essência e os valores estão ali, né? Que é a parte esportes, mais importante. Entendeu? Então a gente só vai pegando, adaptando e também a especificidade de cada, né? A especificidade e também a maturidade, a nossa maturidade, né, perante a sociedade. A gente vai crescendo junto com o esporte e acaba que a gente fica maduro também. Então eu diria que hoje eu sou um atleta muito melhor do que eu era com 20 anos, que eu não tenho essa maturidade, essa visão do que é o esporte como um todo. Isso aí te deixa forte, dá força, mentalmente e fisicamente. Eu sei treinar, eu sei competir. Antigamente eu não sabia, eu era muito emotivo, era muito individualista. Muito passional. Muito individualista. Eu achava que eu era tudo o atleta, né? Eu que preciso treinar, não olhava para o próximo. Hoje em dia, não. Você sabe que muito bem que você treinar com um grupo te evolui. Você treinar com o mais forte e não treinar... E mesmo quando você tá passando aqui na Lagoa, que parece que quando a gente tá treinando e o Moroni passa... Tipo, tô no intervalado com meu namorado e com outras pessoas do nosso grupo aqui da The Simple. O Moroni passa, ele é tão entusiasta e dá pra ver que ele faz com tanto afinco e paixão que a gente, tipo, já... Aqui, né? Já fala, eu fico até arrepiado, porque é isso, cara. É muita vontade, é muita paixão pelo esporte, pela corrida. E é legal, fico muito feliz quando tem muita gente aqui na Lagoa, a Lagoa tá lotada. Final de semana vem ônibus pra cá. Desce uma comunidade, cara, eu pergunto, de onde vocês são? São tipo 50 quilômetros daqui, mas estão aqui para correr com a gente, para ser felizes, para participar, para ver, sabe? E com certeza aí você olha, tem criança participando, tem gente idosa, então sabe, o que a gente... É todo mundo. Entendeu? Nossa responsabilidade de trazer mais pessoas para esse meio que é a nossa bolha do bem, né? Nossa bolha do bem, faz o bem, recebe o bem. É isso. E quando você percebeu, Vitória, você fala, pô, sou boa nisso aqui, cara? Eu sempre fui muito competitiva, tá? Eu nunca gostei muito de... Em todas as modalidades você experimentou? Em tudo que eu vou fazer, eu gosto de... Se eu escolho fazer, eu vou dar tudo de mim, assim. E aí eu comecei a correr, só sofria, né? Muita dor, acima do peso e tal. E aí, na época, eu ficava com um menino que era maratonista e ele falou, ó, se você se comprometer com a corrida, eu te dou a inscrição da meia de Paris. Você topa? E eu... Top dele. E a viagem, eu falei, cara, mas é óbvio. Então,
essa minha entrada na corrida, ela já foi muito intensa, porque eu tive 60 dias para me preparar para minha primeira meia maratona, eu não queria perder essa oportunidade. E eu me dediquei muito, assim, eu não corria todos os dias, porque não era saudável correr todos os dias, mas assim, se tornou minha prioridade. E eu consegui correr essa primeira meia maratona, e aí quando eu terminei ela, com 2 meses, né, que eu tinha começado, fiz um sub 2 horas ainda, que era uma meta, eu falei, eu acho que eu vou bem, sou raçuda, não sei se eu sou boa, mas raçuda eu sou. E aí, desde então, eu fui indo, assim, eu realmente acho que existem vários fatores para você ser bom no esporte. Tem a aptidão genética, mas também tem o quanto de você coloca naquilo. E eu coloquei muito de mim sempre, sabe? Então, aí na primeira prova que eu fui fazer de 10 quilômetros, eu já fui campeã geral. E aí, realmente, eu falei, não, eu tenho um futuro nisso aqui, vou investir. Só que, como toda pessoa muito intensa e muito apaixonada, eu me lesionei, fiz fratura por estresse. E aí eu falei, não, peraí, tenho que ser mais inteligente. É o amadurecimento. Amadurecimento. Mas a gente só aprende na prática, só aprende errando, é isso. Não tem? Aí você vai achando um limiar ali do que é saudável, né? O que não é, passando daqui não vai ser saudável. Isso aí também, até hoje eu erro, né? Então, hoje eu consigo, acho que a gente vai se achando com o tempo, com a maturidade, com os erros, vai aprendendo. E hoje eu ainda a gente estava conversando, tá doendo aqui, entendeu? Agora, o que eu vou fazer a partir dessa dor que eu tô sentindo hoje, que antigamente eu já continuava, forçava, porque eu não vou conseguir atingir um objetivo, e que na frente, na verdade, consegue. É só ter inteligência emocional. Mas eu acho que a alta performance, a gente está sempre ali, não, né? Tá sempre numa linha. Ali muito você não pode respeitar. Você tá flertando ali com o limite o tempo todo, né? Eu acho que a gente fica mais maduro, a gente ganha uma inteligência de escutar o corpo e saber os nossos limites. Mas a evolução também, às vezes, está em se desafiar um pouquinho mais, né? Você tolerar um pouquinho mais aquele desconforto. E o que o Moroni falou de comunidade, eu acho muito legal, porque, assim, o esporte como um todo, mas a corrida em especial, você cria muita conexão com quem está compartilhando 1 quilômetro com você, sabe? Então, às vezes, numa prova, a gente cria amizades da prova ali, né? Que no final você tá todo mundo ruim e, ao mesmo tempo, tá todo mundo se ajudando e aquilo cria um vínculo e uma afinidade. E por isso eu acho que a corrida, ela se tornou esse movimento cultural também de levantar multidões, porque existe essa conexão que a gente só conhece na hora do desconforto e de se superar, assim, né? É que tem algo compartilhado ali que você não vai conseguir, eu acho que explicar para quem não viveu aquilo. Então, assim, você tá compartilhando, você carregando o teu esforço para estar ali, as tuas dores para estar ali, a tua história para estar ali, tudo que você deixou de fazer, tudo que você optou por fazer. E a pessoa do lado certamente fez escolhas diferentes da sua, porque ela tem uma vida diferente, mas ela também tá carregando aquilo tudo. Né? E é muito louco como você cria uma conexão, às vezes sem dar uma palavra com a pessoa. Sem uma palavra, e no final você se abraça. Mas pelo olhar e tudo, assim... Eu fiz uma prova no Ushuaia agora que o Vinhal tava. E aí foi isso, assim, no fim, é de montanha, então você fica sozinho em muitos momentos, até porque eu não corro como vocês, então assim, né, eu vou ficando pra trás, então tem aquilo. Você aproveita melhor a prova, a gente não aproveita. Eu não sei, porque eu cheguei cheia de dor também, mas assim... E eu lembro que quando eu peguei no último quilômetro ali, cara, eu já não tava muito bem, né? Assim, foram 23 quilômetros, mas de montanha. Eu já tava meio... meio torta. Meio travada. E aí veio uma mulher, mas a mulher veio. Eu falei, ela não vai fazer isso agora, não é possível, cara. Mas ela veio. Aí eu dei uma olhadinha assim de leve e falei, gente, muito mais perna que eu, não vai dar não, cara. Mas eu falei, vou dar uma forçada. Só dei uma, sabe? Aí quando a gente chegou, a gente se olhou assim. Cara, foi um negócio muito doido, porque ela fingiu que eu não tava tentando acelerar pra acompanhar. Eu, obviamente, tava... Mas a gente chegou e a gente se abraçou, no final das assim, contas, eu falei, cara... um ajudou a outra. Porque eu olhei e falei, cara... Foram segundos da vida que eu compartilhei com essa mulher, mas ela é uma pessoa que eu vou lembrar sempre. Sempre, é muito louco impressionante. Isso. Ela é chilena, sim, a gente não sabe nada da vida da outra, mas você tem esse momento. E isso, acho que pessoas que vivem muito o esporte, né, e vocês, eu falei que vocês têm uma história recente com o esporte, mas eu estava referindo à corrida e ao triatlo, né, que é onde vocês estão em alta performance, mas quem vive o esporte desde cedo reconhece isso muito fácil, né, que a vida é muito de momentos, cara, momentos, e às vezes são momentos muito curtos, mas são momentos muito
relevantes na tua história? São momentos muito intensos. E ela estava falando uma coisa legal que, assim, quando você está numa prova, cada um tem seu objetivo, né? Todo mundo ali você pode fazer por lazer, outra pessoa está fazendo por tempo, né? Outra pessoa está fazendo por um desafio pessoal, mas todos têm aquele mesmo objetivo que vai ser a chegada. É por isso que quando termina ali, cara, é um sentimento igual para todo mundo. E aí todo mundo olha, cara, conseguimos. Compartilhar essa alegria é muito legal, né? Sabe, você compartilha no olhar da pessoa o mesmo sentimento, cara. Conseguimos passar por esse desafio. E aí se abraçam, se conectam, aí vai se conhecer. Aí você começa a encontrar as mesmas pessoas sempre e aí começa a criar um vínculo. É por isso que quando termina a prova, eu fico ali, eu converso, eu quero saber qual foi o desafio, qual foi a intenção daquela prova. E é muito legal. E gosta da resenha, né? Eu gosto da resenha. O que eu acho interessante de você, eu gosto muito da resenha. É que você, você é uma referência na corrida para todos nós, né? Você sabe disso. Obrigado. E ele também, a primeira maratona dele, aqui no Rio, eu nunca vou esquecer. Todo mundo te assistindo, você tinha acabado de... E fez um tempo incrível. E, ao mesmo tempo, você não tem aquele pensamento 100% racional, né? Que, às vezes, um atleta profissional, por ter começado muito cedo... Eu já conversei com alguns atletas profissionais, assim, perguntando, o que te motiva, né? Como é que é pra você essa largada? Porque eu tenho tanta emoção, são tantos pensamentos que eles vêm comigo, de eu querer me vencer. E aí, às vezes, eu quero competir com alguém como é que ela tá aguentando e eu não? Eu vou competir com ela também. E aí, no final, todo mundo fica feliz. Mas vários atletas profissionais falam assim, a minha meta é terminar o mais rápido possível, eu nem penso em nada, eu nem penso. Eu falo, gente... Você vive o caminho, né? Parece, pelo menos. É o que ele passa, né? Então, aquilo, assim, eu sempre vou entrar na prova, certo que eu vou, né, entregar meu melhor, querer chegar mais rápido e, né, ser muito intenso, vencer em alguns momentos, tentar vencer, né? Porque agora na elite eu só tô apanhando. Mas vai falar sobre isso já, viu? Que vai largar no profissional pela primeira vez na Maratona do Rio. Tá sendo engraçado isso aí, mas tá sendo bem um aprendizado, assim, um choque de humildade, né? Fica aí, ó. Tipo assim, o que aconteceu, cara? Vai lá na elite, larga lá na elite pra você ver. Vamos lá brincar ali com os caras lá na frente. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Cara, tempo ruim o tempo todo, coração na boca. Cara, não tem uma prova que eu olhe pro lado, não curto. Então, assim, é isso, cara. O profissional tem o seu objetivo, que a gente entende isso, é a profissão dele. Então, ele tem que exercer aquela profissão na maior intensidade e perfeccionismo possível. E o amador, ele entra num alto rendimento, mas ele precisa ver que tem um todo, velho. Tem um todo, não é só a prova, existe uma coisa completa, sabe? Então, é isso que eu fico ali naquela linha assim, cara, pô, você pode ser treinar alto rendimento, mas você pode levar esse alto rendimento com leveza, né, com equilíbrio, até porque eu não estou ali, né, lutando por de repente, um prato de comida, para pagar um aluguel, enquanto o profissional está lutando para a premiação da prova. Eu não tenho essa pressão. Se não fizer essa prova, a prova agora, pô, faça a próxima. O profissional não, é aquilo. Então, eu entendo o lado dele, mas assim, hoje a gente eu converso muito com eles até agora que estou na elite lá, né? Eu gosto de fazer a resenha com eles. Aí eu falo para eles assim, cara, dá um sorriso, pô, dá um sorriso, vamos aproveitar aqui, ó, chegamos, meu. Pô, não, mas eu podia ter atacado, calma, cara, relaxa, na próxima você faz isso. E aí eu tô vendo esse universo tá ficando mais leve. O pessoal da elite está começando a aproveitar mais o todo, sabe? Vendo que, cara, você pode extrair coisas boas com a derrota também. Então isso é legal, sabe? Que acho que a derrota ela tem um impacto diferente, né, no profissional, né? Tem muito, então, muito, ter muito. alguém como você trazendo essa leveza, eu acho que para eles vai ser muito interessante. Cara, eu tô aprendendo muito com eles. E tento, assim, levar esse lado, assim, até também da mídia, porque eles estão precisando hoje em dia muito, sabe? Eu tento ajudar de alguma forma. Estava conversando com um amigo que eu estava poucos meses ensinando como é que mexe no CapCut para um atleta profissional, assim, pô, cara, pra ele fazer o vídeo edita dele. uns videozinhos assim, rápido e tal. Isso é muito legal, cara. A gente vai trocando figurinhas. Tá sendo uma experiência boa. Só e é legal porque o Instagram abre novas portas também, né? Assim, muito, cara. Porque no final das contas,
todos somos seres humanos, né? E a gente quer criar identificação, se inspirar. Eu, assim, entendendo o meu lugar, eu tento comunicar com o meu perfil ali que eu comecei a correr para emagrecer e a minha vida se transformou através disso e, enfim, agora eu tive um super resultado na Maratona de Londres, fui a melhor brasileira na Maratona de Londres. E se eu tivesse tido medo lá atrás, ou tivesse me limitado, ou talvez não tivesse usado as redes sociais como eu uso, né, por vergonha, eu não estaria aqui hoje, sabe, gravando um podcast com vocês, que são inspiração Sim. com Liquids, que é uma marca que eu amo. Então, eu acho que é muito legal também você agora entrando nesse meio com essas pessoas que são tão, né, incríveis, assim, o que eles fazem. Né? Trazer também isso, porque cada vez mais a comunidade da corrida e a parte digital da corrida também tem expandido muito. Sim. E a gente saber colocar a nossa imagem e conseguir transformar vidas através disso e monetizar com isso também, porque todo mundo precisa de um ganha-pão. Também, Vitória. Cara, o que eu recebo de mensagem que me apoia, que me dá uma motivação de levantar e enfrentar os dias difíceis, cara, é bizarro. Várias vezes eu agradeço, cara, obrigado. Essa troca que vocês falaram com o atleta profissional, ela é muito interessante porque é um pouco louco a gente tentar entender o que está acontecendo também, porque hoje muitas vezes você vê atletas profissionais não conseguindo ganhar grana com rede social. Ao mesmo tempo, tem uma lógica por trás, como você falou, o profissional, aquilo ali é prioridade, é a vida dele. O cara come, descansa, né? A pessoa está comendo, descansando, treinando. E muitas vezes, assim, bem ou mal a rede social, ela demanda, assim. É muito louco, porque ao mesmo tempo que vocês, através da rede social, foram crescendo também no esporte, se fortalecendo ali, e que eles eram inspiração, eu acho que vocês, de alguma forma, compartilharem esse conhecimento, como você falou, sim. tipo, cara, eu vou ensinar o atleta, Carol, e ajudar a fazer, porque hoje, para eles, é importante também. Sim, eu acho que é essencial, sabe que na verdade. a gente tem uma ferramenta e a gente sabe lidar com essa ferramenta que pode ajudar muito a eles, entendeu? Então, assim, valorizar o atleta profissional, colocar ele no status onde ele deveria estar. Que ele merece sabe? estar. Que ele merece estar, sabe? Quando eu tô com eles, eu quero que todo mundo saiba que, pô, esse aqui foi para 3 Olimpíadas, porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem, elas entram no esporte e não estudam sobre o esporte. Isso eu acho triste, sinceramente, então, assim, eu não saber a própria história. Depende da gente também. A gente tem que fazer o nosso papel. Assim como as organizações, como as empresas, o que a gente pode fazer para ajudar? Porque eles são a nossa referência. E sempre foi. Eu entrei com 30 anos para saber, cara, quem é um atleta profissional? Na minha cabeça, cara, essa pessoa que eu tenho que seguir, essa pessoa que vai me passar uma informação correta, porque ele vive isso, ele é um profissional. A gente não escuta o médico, a gente não... Genuíno, então, a gente tem que escutar eles. Entendeu? Então, assim, a gente precisa dar voz a eles e eu tô ali para isso. Eu sou meio que uma ferramenta. E a gente faz essa troca. Eles vão me ensinar a correr, bater um pouquinho menos, e aí eu falo assim, cara, chega aí, vem aqui, vamos fazer uma resenha aqui legal e tal. E tá sendo legal demais. Eu acredito, eu falo, meu filho, pô, cresce, eu falo assim, ó, tá vendo esse atleta aqui? Pô, ele já foi para 3 Olimpíadas e tal. Aí, papai, o que é Olimpíada? Eu mostro para ele. O recordista mundial agora, foi muito engraçado que eu mostrei para ele, ó, Pedro, vem cá! O moço acabou de bater o recorde mundial na corrida dele. É inacreditável, né? Cara, inacreditável. Assim, como... Aí eu olhei, aí ele, esse aqui, papai, ele corre rápido? Eu falei, corre rápido. Eu corro mais rápido do que ele. Aí eu olhei assim, não. Bota na esteira. Calma aí, Pedro. Sério, você corre mais rápido do que ele? Ele falou, não, papai, eu corro. Eu falei, calma aí, cara, não é assim não, calma aí, depois eu te explico a velocidade, tá. Mas é legal, ele tá vendo isso, ele tá vendo, tá crescendo. Eu, Clarissa, a gente, sabe, o exemplo arrasta, o esporte ensina, o esporte transforma. E ele tá acompanhando, hoje ele faz jiu-jitsu, futebol, faz natação. Tem 6 anos, não é tem isso? 6 anos. É a fase experimental. E aí você pergunta pra ele qual esporte você mais gosta. Ele, corrida, porque ele vê eu e a Clarissa correndo todos os dias. Ele sabe, papai, você vai treinar? Vou treinar. Tô te esperando aqui, papai, pra gente ir na feira. Aí eu chego na feira, depois de 36 quilômetros, e vou na feira lá com ele. Não tem... É isso que o esporte amador, assim, a gente precisa entrar no equilíbrio. Saber as prioridades da nossa vida, porque eu preciso chegar inteiro pra estar inteiro com meu filho. Sim. Isso
Eu sempre falo que a conversa que antecede a gravação, ela rende tanto que eu sinto dó de não ter sido gravada. E a Vitória trouxe naturalmente um ponto que eu acho que é importante, assim, compartilhar, principalmente se tem mulheres, né, ouvindo, na verdade, para todo mundo. Mas você imagina que tenha também, né? A gente às vezes acorda falando assim, cara, hoje é meu dia. Hoje eu tô, meu irmão, hoje eu vou correr, né? Assim, hoje eu vou ganhar, mas hoje eu sei que eu vou estar bem. No nosso hoje caso... o chão vai Não, tremer. não, cara, hoje o chão vai tremer. Eu brinco com a Clarissa, vocês não têm 10 dias de paz no mês, cara. Pô, então, nossa. no nosso caso, né, você estava falando, cara, eu fui para uma prova super importante, eu tinha menstruado um dia antes, foi diferente. Foi a Maratona de Londres, por sinal. Assim, e é isso, não é uma prova, né? É a Maratona de Londres. É a grande prova, é o nosso grande momento. E aí, como foi? Você acordou, falou, não tô legal? No dia anterior já como vai ser? Fui almoçar com a minha família. Eu tinha ali uma previsão, né? Eu tenho alguns aplicativos que me mostram. E eu acho que cada ciclo é individual para cada mulher. Mas para mim, os 2 primeiros dias, assim, que desce, eu fico cabisbaixa, eu fico entristecida, fico com a energia baixa. E aí eu tava almoçando com a minha família, fui ao banheiro e aí falei, nossa, desceu. Nossa. E aí eu cheguei no hotel, eu até gravei no meu Instagram, eu chorei tanto. Mas não era chorando porque eu tinha menstruado, eu tava chorando por causa do meu ciclo hormonal, que eu tava, tipo, mexida. Aí eu falei com o meu treinador, ele falou, vamos melhorar essa cabeça aí, tua cabeça que vai te levar pra prova, teu corpo não tá no melhor momento, mas você treinou e vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Mas aí quando eu larguei a maratona, nos primeiros quilômetros, eu acho que a gente já sente, né, se vai ser o dia que você, tipo assim, tá uma leoa, que você vai ser avassaladora ou não. E aí eu já senti que não era o meu dia e falei, cara, eu vou executar o que eu treinei e eu sei que hoje vai ser uma longa maratona. Cara, pra lidar com isso por 42 quilômetros. E aí é mais hidratação funcional, mais líquidos, porque a gente acaba desidratando mais. Eu acho que o que eu sinto mais é no humor mesmo, assim, sabe? Eu fiquei triste de ter caído justo nesse final de semana, mas como mulheres, às vezes a gente vai enfrentar isso e a gente sabe, né? Então... não tem muito o que fazer, assim. Também tem, às vezes, de pegar, tipo, logo depois que você tá, tipo, né? Você se sente super energizada. Não, depois tem dias que você, se caísse a prova um final de semana depois... esquece. Eu ia estar outra, ok? Eu ia correr berrando. Mas assim, dentro ali das minhas possibilidades, né? Eu acho que a corrida tem muito, pra mim, do humor, do mental. Eu faço muita meditação antes de largar, no dia anterior eu tento visualizar. Então eu me apeguei muito nisso, sabe? Eu sabia que o meu corpo feminino, ele não estava no melhor dia dele, mas eu sabia que eu tinha um corpo que estava treinado, independente da fase, e uma cabeça que estava treinada. Que eu estava pronta para aguentar o que viesse. Eu acho que assim, treina-se o cavalo e quem dá glória é Deus, né? Então nem todos os dias vão ser como a gente idealiza. Mas mesmo assim é importante você cumprir o que você se comprometeu a fazer. Então, e aí ainda nessa prova, nem sei se por isso, mas nunca enjoei com gel. No quilômetro 25 não consegui mais tomar gel, optei por não comer mais carboidrato, porque aí também eu tava num pelotão de 2h50. E aí você começa a ver gente passando mal, e aí o outro cãibra, e aí quando você não tá tão no seu dia assim, você começa a... Se você tá muito, às vezes você nem vê o que está acontecendo ao redor, você né? Fala, mas se você não tá... quando você tá meio assim, você já... acho que pode acontecer comigo. Aí um caía, porque a prova era muito apertada. Então muita gente tropeçou e caiu. Aí eu falei, meu Deus. Aí comecei, né, Bíblia. 10 mil cairão à minha direita, mas nada, eu estarei salva. Comecei a rezar na prova. E aí eu optei por não comer o carbo e segui até os 42 sem carboidratos, só com eletrólitos. E foi assim, então não foi um dia que foi muito prazeroso, assim, pra mim, sabe? Já fiz maratonas que foram prazerosas, apesar da dor da maratona que existe, elas foram mais prazerosas. Mas eu até brinco, eu sou muito azarada, porque várias vezes as provas caem justamente no meu ciclo. Então, o 70.3 de Curitiba que eu fiz esse ano foi... a maratona. Eu preciso até ver sobre a meia do Rio, pra ver que Vamos fazer essa conta, bota no aplicativo, né? Eu tenho aqui uma florzinha. Até dar uma olhada aqui. Que você vai botando a data. E por isso eu treino sempre. Eu não fico, tô com cólica, não vou treinar. Não, tô com cólica e vou treinar. Porque eu sei que no dia da prova, às vezes, eu vou estar com cólica. Essa, pra mim, pelo menos, é uma das maiores lições da corrida, né? Você desapega do ideal. Porque o ideal não vai ter, você faz isso no treino.
Sim, e isso acho que acaba sendo muito presente na nossa vida. Depois você tá correndo há um tempo, você fala, cara, tudo bem, tá chovendo, a gente corre, tá dando, a gente corre. Então, assim, às vezes era uma situação de trabalho que você fala, puta, não era isso que eu tinha imaginado. Cara, beleza, vamos nessa. É a famosa resiliência boa, né? Tô falando da boa resiliência. Ser flexível e a busca de soluções, né? Rápidas. E aí, ter um certo jogo de cintura e falar, cara, não tem isso, mas tem aquilo. Deixa eu olhar pela parte boa e lidar com isso aqui. Plano A, plano B, plano C. Vai buscando, vamos até o Z. E vai buscando. O meu namorado uma vez me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, que às vezes a gente tá fazendo um treino de tiro e aí tá tão desconfortável, tipo, coração, e aí tá úmido, tá quente, você começa a ter pensamentos intrusivos, né? E aí ele falou, cara, se eu parar agora, tipo, tudo que eu quero é parar agora e dar esse conforto pro meu corpo, porque tá muito desconfortável. Se eu parar agora, eu vou ficar feliz agora, mas eu vou ficar frustrado o resto do dia. Sim. Se eu tolerar um pouco mais esse desconforto, eu vou sentir tanto orgulho de mim mesmo o resto do dia, então eu prefiro esse tipo de felicidade do que... E eu acho que isso também vai forjando essa parte de resiliência mental. E uma vez que a tua mente foi forjada, você aplica em qualquer parte da sua vida, numa reunião de trabalho, em algo que não deu certo. Não é muito consciente, materializado. Simplesmente você vai se transformando nessa pessoa que acha a solução, que resolve, que, pô, hoje não tá o dia perfeito, mas tá bom, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu vou fazer acontecer. E aceitar também, né, que a gente não tem controle sobre tudo, que as coisas precisam de paciência, que às vezes a gente idealiza um cenário e acontece outro completamente diferente. Às vezes você vai sem nenhum cenário idealizado e tudo colabora para você. Que é até o melhor, porque você dá o espaço para a vida te surpreender também, né? Sim, sim. O inesperado, eu acho que ele é sempre esperado. Falando de transição, você teve uma, né, do triatlo. Quando você viu, falou assim, cara, o triatlo é muito legal, mas na corrida ninguém me segura. Eu vou investir o negócio agora que eu vou correr. Foi o que a gente estava falando. Eu fui sem esperar esse tipo de pensamento e mas aconteceu. Mas por que a escolha? Assim, foi uma escolha ou foi da vida? Foi a vida. Veio 2019, eu fiz o meu melhor ano lá no triatlo e a Clarissa ficou grávida, né? Então, depois quando o Pedro nasceu, eu já sabia que eu ia dar uma pausa e aí veio a pandemia. O Pedro nasceu na pandemia, veio um dos momentos mais difíceis nossos. E aí quando teve esse retorno, eu fui promovido também na corporação, no trabalho. Então a minha vida deu uma virada junto, né? De cabeça para baixo, onde, né, eu tenho muito certos pilares importantes da minha vida, a base, que sempre vai ser o trabalho e a família primeiro de tudo, e o trabalho e o esporte vem complementando tudo. Então, assim, eu precisava encontrar um jeito onde eu pudesse treinar o alto rendimento, porque eu sou apaixonado, é isso que me motiva a acordar, sabe, por um propósito, por tempo, por desafio. Eu gosto de treinar forte, eu gosto de ver essa evolução. E com o triatlo eu estava vendo que eu não estava conseguindo mais treinar de forma satisfatória para poder competir. Essa resenha da competição, sabe? De ganhar e perder, de estar ali e tal, olhar para... São muitas horas, né? Olhar ali na fita do peito, vou te ganhar, e tal, essas brincadeiras. Eu não estava mais conseguindo. Então, assim, eu vi que ali eu já estava começando a ficar triste. Essa linha tênue entre o equilíbrio, o desequilíbrio da vida pessoal com o esporte, com o profissional, já estava começando a estar tudo desequilibrado. Eu falei, vou ter que mudar. Não sabia até então o que eu ia fazer. E aí veio uma oportunidade de fazer a Maratona do Rio em 2021, final de 2021, que foi logo a primeira Maratona do Rio pós-pandemia. Recebi um convite. Moroni, surgiu aqui uma inscrição, você quer fazer? 3 semanas antes da prova. Aí eu falei, 3 semanas antes? Vou ali fazer a prova, né? Vou ali fazer 42. Vou ali fazer 42. 3 semanas antes? 3 semanas ali. Eu falei, vou fazer um tempinho ali, tal, razoável. Vou me desafiar. Como que é um tempinho ali razoável? Vamos lá. E aí, fui lá e campeão geral amador, 2 horas e 33. Quando eu terminei ali razoável. Quando eu passei pela chegada, já peguei o telefone, já liguei pro meu treinador, Claudio Morgado, falei, Morgadão, já sei o que eu vou fazer. Eu quero virar corredor. Mas eu não treino corrida, só treino triatlo. Cara, dá teu jeito. E depois de quanto tempo de triatlo? Já 9 anos. Caramba. 9 anos. Comecei em 2013, acho que 9 anos. Mas era o que você mais gostava? Seu lance sempre foi mais a corrida? Então, era minha modalidade mais forte.
Meu irmão é professor de educação física, tem assessoria. Então, lá na época da faculdade, no início da faculdade, eu tinha 15, 16 anos, ele já falava assim, Miguel, deixa eu te apresentar para a professora lá de atletismo, porque ele já via que eu corria muito bem. E eu falava que não, eu queria ser forte, essas coisas assim, estéticas, né? Não, o corredor é só magro e tal. E aí hoje eu quero ser magro e por ter malhado lá atrás, esse braço não sai de mim. Agora os quenianos tudo assim, eu grandão. Caramba. Mas aí foi isso. Caramba. Não, mas o queniano agora há pouco tempo falou assim, ué, 1h07, você vai fazer 1h07? Eu falei, vou. Pô, mas tu é forte, né? Tu é forte. Assim, porque, pô, magrinho, eu grandão do lado dele. Eu falei, que as pernas são fortes. O coração treme mais rápido, vibra bem. E aí foi isso. Depois da prova, eu, cara, virei a chave. Acho que eu consigo treinar em alto rendimento a corrida. E a partir dali só foi, cara, sabe quando você entra num esporte novo? Mesmo a corrida estando dentro do triatlo, cara, treinar a corrida foi tudo muito novo. Foi aquela paixão, sabe? Aquela entrada do triatlo lá em 2013. Maravilha. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal, muito bom. Como é que eu nunca tinha visto isso? Meu irmão falando assim, eu te avisei. E tal, você já era para ter ido para as Olimpíadas, que é irmão, né, mãe, essas coisas, família, fala que eu ia ser recordista mundial. Aí, não, que você já era, isso, aquilo, você... Eu falei, cara, agora o tempo já passou, agora vamos fazer acontecer na corrida. E aí fui progredindo, cara, foi muito, assim, foi ali, foi aproveitando a oportunidade, né, apareceu a oportunidade que na vida são várias oportunidades que aparecem na nossa frente, se a gente não tiver conectado, ali naquele momento a gente não pesca. Pesquei e deu certo, aí, tô aí, ó. Isso aí não é no racional, né? Não. Isso aí você tem que estar com o coração você tem que estar muito sensível, né, pra perceber. Porque às vezes você fala, não, mas o caminho que eu quero é esse. Aí você fica. Forçando. E às vezes você não tá só percebendo o que tá acontecendo, o que estão te mostrando, né? O que estão aqui, ó, mas e se você fizer isso aqui? Entrar no bombeiro foi assim, um salvamento. Eu abri assim, cara, do nada. Eu não queria ser bombeiro, nunca quis ser bombeiro. E descobri minha vocação. Na corrida, a mesma coisa. Eu acho que se eu tivesse sido corredor, realmente tinha galgado caminhos assim, maiores, mas também não seria bombeiro, não teria conhecido a minha esposa, não teria, sabe? Cara, que maravilhoso se a gente tivesse várias dívidas para experimentar, várias respostas também. Não pode parar para pensar muito, é aproveitar o momento e fazer desse momento o melhor possível. Se a gente tivesse respostas também, talvez a vida não fosse tão divertida, né? Não. Porque a graça toda tá naquele momento que a gente está tentando descobrir e encontrar essas respostas, eu acho. Sim, ainda que respostas estão querendo ainda, vai? Nossa, aproveitando. Cara, tem muita coisa. No esporte, quer dizer, no esporte não, no que vier o coração no agora. Esporte é continuar, cara, continuar se movimentando, continuar trazendo mais pessoas para dentro desse mundo, influenciar para o bem, ver o meu filho crescendo com o esporte seria uma os maiores, mas também se não crescer, poxa, sabe, tá ali apoiando nas escolhas dele. E é isso, cara. Cada prova eu coloco vamos lá, um tema, sabe? Agora a Maratona do Rio. Então, assim... Maratona do Rio, vamos lá, vai largar no profissional. Então, novidade aí, quase 4 anos de corrida e veio esse turbilhão entrando na elite. Vou largar pela primeira vez na Maratona do Rio. Na maior maratona do Brasil. Na maior maratona do Brasil. Acho que da América Latina também, acho que no ano passado foi mais de 50 mil pessoas no evento. E na elite, lá do lado dos leões. Não quer ser leão? Você tem que correr com o leão. Então, assim, é isso. E para mim é uma emoção assim, sem igual. Correr aqui no Rio de Janeiro. Se você me pergunta já fiz 12 maratonas, qual foi as maratonas mais emocionantes? Rio de Janeiro. Eu tô correndo em casa, aqui é a minha história, aqui cada centímetro do asfalto eu conheço. Cada metro eu já vivi ali, brincando com meu pai, com a minha mãe. Eu passo pelo cenário onde eu fico, sabe, revivendo todo o meu passado, a minha história. Aí você vai assim, do quilômetro 0 ao quilômetro 42, cara, a torcida muito direcionada a você. Lá fora não. Lá fora você escuta os gritos. Lá fora você escuta a torcida, você escuta que às vezes até atrapalha pra gente que quer entrar no foco. Aquela, aqui não, aqui vai Moroni, vai Miguel,
vambora, você consegue, você vai sendo levado, empurrado, você vai sendo jogado para a chegada e não tem como, cara, eu fico pensando, não tem como eu não chegar no final da prova. Não tem como. Eu vou empurrado, eu vou engatinhando, eu vou andando, mas eu chego lá. Eu fico arrepiado, porque essa prova é a nossa prova, cara. É assim, cara, é aqui, dentro de casa. É ali eu vou encontrar meu filho no quilômetro 30, eu vou encontrar, sabe, meus amigos, força, a minha mãe na passarela. E aí brincando com meus adversários, né? Adversário de prova, eu falo assim, cara, é muito difícil você me ganhar aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tem, sabe, é uma força que eu realmente sou o Kip, eu sou o Sauer, que acabou de bater o recorde mundial. Eu imagino que eu vou ganhar do keniano. Não vou ganhar, mas na hora eu imagino que eu vou pegar ele. Isso e vai. Sabe? Quem tá ouvindo só, né, e não tá vendo a imagem agora, vale a pena ver essa imagem, porque você fala isso sem nenhuma... assim, na maior humildade, o que poderia não ser. O que você tá falando, isso precisa ser ouvido, mas acho que te vendo, porque porque de sentimento, como você se sente estando no Rio, né? Porque não é realmente aqui eu sou muito forte mentalmente e fisicamente. Claro que eles vão me ganhar, mas eu vou ser muito difícil. Vai ser muito difícil, vai dar trabalho. Vou dar trabalho. Cara, imagina você tá num ambiente, quando você falou assim, poucas provas, algumas provas eu não sinto prazer. Realmente, para mim, cara, sentir prazer numa prova é difícil, porque andar num ritmo que eu ando, focado como eu foco, no flow, eu não enxergo nada, eu não vejo nada da prova, eu só vejo asfalto, os pezinhos ali, muito ligado nas movimentações do pelotão. Então, assim, eu senti prazer, eu tô sempre... Não tem prazer. O meu prazer é pós-chegada, que aí eu entro, caraca, consegui. Daquela reta, né, quando você olha a chegada, caraca, tô conseguindo. Ai, tô conseguindo. Chegando. Eu tô conseguindo. Aí o coração explode. Porque eu volto. Porque realmente eu tô ali, ó, naquele momento. E aqui não. Aqui no Rio de Janeiro, eu sinto prazer fazendo força eu sinto prazer. Então aqui assim, eu quebro feliz, sabe? Eu fico feliz quebrando. Cara, não tem, assim, é um sentimento muito igual. É uma emoção muito grande. Te convido a ver a Maratona do Rio aí pra você ver o passando. Vou levar cartaz. Aqui, ó. Cara, com um sorrisão no rosto. Amor, tá? Ele é um bombom do amor aqui. Eu passo com um sorrisão no rosto. Eu tento falar, né? Não dá. Eu já tô até falando, ó. Acho que dessa vez, acho que o buraco vai ser mais embaixo. Acho que eu vou estar bem mais forte ali, porque eu vou largar na elite, não posso, sabe, desconcentrar. Mas, assim, eu canalizo toda a energia quando eu tô passando aqui pelo Rio de Janeiro. E, porra, é muito legal. Queria que tivesse maratona do Rio toda semana. Muito bom. Qual é a tua maratona pra ter toda semana, Vitória? Qual foi? Você falou, cara, essa aqui eu curti, foi muito especial. É porque eu sou mais triatleta agora, né? Mas, assim, de maratona eu acho que... Uma prova. Putz, 70.3. O meio Iron do Rio, eu sinto isso também. Assim, eu fiz ano passado e as pessoas sabem que eu sou nova no esporte e tudo mais. E eu fui terceira geral amadora, então foi um super resultado pra mim. Assim, era um sonho meu. E quando eu tava na corrida, eu entrei pra correr em quinta. E aí eu falei assim, hoje eu vou voar. E aí eu fiz a melhor corrida da prova. E eu, assim, foi super forte para um meio Ironman. E enquanto eu corria, tanta gente gritava meu nome. E assim, é claro, eu não sou uma pessoa muito comunicativa enquanto eu corro, então eu sou muito concentrada. E meu pai tava aqui, minha mãe tava aqui, meu namorado, muita gente que eu não conhecia, e eu senti que todo mundo que era do Rio, eles queriam muito me levar pra frente, pelo sentimento, assim, tipo, ela treina aqui com a gente vê o processo dela, cara, ela tem que conseguir, então eu me senti muito empurrada, foi muito, muito, muito emocionante. Foi uma prova que reverberou, assim, muito tempo, porque como eu faço muitos esportes, né, eu faço muitas provas diferentes, às vezes eu faço uma prova e um dia depois eu já tô pensando em outra, então eu não fico tanto nessa emoção da conquista que eu tive em determinada prova. E a do Rio reverberou, assim, tipo, até hoje, quando eu lembro, eu falo, nossa, que dia, assim, sabe? Esse ano tem de novo, depois da meia do Rio, tem o 73 do Rio, então...
eu quero muito viver assim como o Moroni. Eu sou apaixonada, eu quero fazer dar certo, eu quero dar o meu melhor, dar tudo de mim. Eu chamo os meus seguidores, as pessoas pra torcerem por mim. Por mais que eu não dê nenhum tchauzinho, elas já sabem que é o meu jeito. Tá sentindo a energia ali. Aqui na Lagoa é assim, todo dia, né? A gente passa treinando forte, a gente não, né? Todo mundo vai Moroni. Aí depois termina o treino, eu falo assim nos stories, falo assim, pô, pessoal, não deu pra responder. Então, mas eu escutei. Tava num momento difícil. E aí todo mundo fala, não, eu sei, pô, você passou igual me deu um gás pra continuar e tal, igual a menina que na prova, né? Ela que te fez, dar um gásinho. Isso é legal também. E a gente precisa realmente canalizar a energia. Eu até falo pros meus pais, assim, eles vieram e eu não vi eles no 73. Eu só ouvi os gritos. Daí eu falei, pai, desculpa, meu pai. Se você parasse pra falar comigo, você tá lá pra competir, treina todo dia. Você tem que ficar focado em prova. Então, meu pai sempre me doutrinou, assim, a ser muito concentrada e obstinada no que eu vou fazer. Então, meus pais entendem, eu entendo, eu acho que todo mundo entende. Mas eu acho que fazer esporte no Rio tem uma energia diferente. Aqui é um lugar que ele respira o esporte. O Rio acho que te oferece tudo para fazer esporte, assim. E numa combinação que eu não sei se tem em outros lugares no planeta que tenham isso, sabe? Primeiro que ele te proporciona uma maratona, 42 quilômetros de paisagem linda. Linda. Aí fala assim, tem uma... Não tem. Não tem. Assim, é lindo o tempo inteiro. E é um lugar que você pode correr montanha, porque tá aqui, você pode correr na lagoa, você pode correr na areia, você pode nadar no mar. Essa maratona do Rio, você pega toda a orla do Rio de Janeiro, do Recreio. Vai ser incrível. Até quem gosta de turismo, o melhor turismo no Rio é correndo. É isso aí. É muito difícil você conseguir curtir o Rio de Janeiro melhor de qualquer outra forma que não seja correndo. Pedalando também é bom. Pedalando também é bom. Eu quis dizer assim, percorrendo, percorrendo. Se movimentando, vai. Se movimento, pedalando. Mas é legal, assim, o Rio de Janeiro. Até porque pedalando você consegue fazer uma distância maior. Você vai. Às vezes eu vou pedalando até o Recreio, Grota Funda e tudo mais. Aí eu falo, perto. Quando eu vou de carro, eu falo, meu Deus, é muito longe. Mas você falou assim, o Rio de Janeiro e tal, aqui respira. Cara, mas eu tô viajando bastante, né, fazendo algumas provas pelo Brasil. E, cara, o povo tá muito apaixonado mesmo, cara. Isso tá muito legal. Curitiba, Florianópolis, agora tô indo para Manaus. Vocês percebem esse aumento? Porque a gente vê muito em números, né? O Strava toda hora, tem feito todo ano, né, relatório e mostrando como a corrida em especial, o ciclismo também, que era o foco deles, mas assim, a corrida teve um aumento muito grande. Significativo. Vocês percebem isso quando vocês estão em provas e no dia a dia de treino? Quando eu viajo, cara, a quantidade de pessoas que chamam para correr, aí eu vejo assim, vou pesquisar o local onde eles correm, sempre final de semana, sempre muito cheio. Pô, Nordeste tem uma galera que corre muito, que gosta muito, que é muito apaixonada também. Então, acho que o Brasil todo está nesse movimento. Está nesse movimento da corrida. Acho que mudou, assim, que todo mundo está buscando realmente a qualidade de vida, a longevidade. E isso daí, né, é o nosso trabalho, assim, influenciar. E está dando certo, cara. Esses grupos de corrida que estão surgindo, quando eu vejo um grupo de corrida, eu vou lá no responsável, no professor, e, cara, dou os parabéns. Porque é muito... É um embaixador, né? A rainha e o embaixador, isso. Eu dou os parabéns, cara, porque é importante. Eu falei que hoje era especial, né? Inclusive aqui a gente criou The Simple Run Club para isso, para estender essa paixão e, enfim, a gente está até aqui no nosso espaço, mas para fechar essa atmosfera mesmo de corrida, assessoria, metodologia, comunidade, conexão. E um espaço que seja físico para todo mundo poder ter esse pós, né, que a gente ama. Mas principalmente eu acho que eu, como sócia, era estender algo que foi tão transformador para mim e conseguir atingir outras pessoas dessa maneira também, assim, da sabe? Qualidade, né, cara? Da qualidade. A qualidade de vida, a qualidade de mindset, né? Tudo isso, assim, a minha vida prosperou demais depois que eu comecei a correr e eu acho que a disciplina e o desconforto, eles transformam a gente mesmo como ser humano. Eu acredito muito na evolução do ser humano. A gente tá aqui para crescer, para se aprimorar, né? Eu acho que a performance, ela é ligada a esse aprimoramento, mas é muito além disso também, porque até onde você consegue se comprometer com algo que não vai ser bom o tempo todo, que não vai ser só alegria, mas que ainda assim você vai levantar e você vai fazer acontecer.
E você vai passar para outras pessoas que isso realmente é bom. E não à toa é isso, os relatórios do Strava e o mundo, né? A corrida virou uma coisa que... É um boom, e é um boom pro bem, né, Pro bem. No mundo mal que a gente tá vivendo, cara, a gente tá ganhando deles. Entendeu? E Londres, 60 mil corredores. Não vai ser bom o tempo inteiro, vai doer, vai ser difícil, mas... Cara, a vida... É isso. Não é boa o tempo inteiro. Acho que a gente tem mais derrotas que vitórias, a gente leva cara. muita porrada, a gente tem muita derrota, a gente lida com muita... Mas tem aqueles momentos que você fala assim, cara, vale a pena. Que bom Valeu que a eu tô, pena. assim, obrigada por estar vivendo isso, né? É muito bom, né? E parece que a gente tem que ir trabalhando, não sente esse momento, ele não chegou. Você constrói, e aí, assim. de repente, você fala... Nossa, eu tô vivendo o auge. Aí trabalha. Recomeça e assim vai. O nome desse podcast é Cada Gota Conta. Mas eu queria que vocês falassem, se tivessem que escolher em vez de gota, o que conta pra vocês, assim? Olha, pra mim, assim, vamos falar sobre corrida, sobre esporte em geral. Ela me trouxe a presença, né? O esporte me trouxe a presença em todos os sentidos da minha vida. Tanto na família, quanto no trabalho, quanto na minha vida pessoal. Então, hoje, sou muito realizado praticando o esporte, agora a corrida, porque eu vejo que isso aí vai estar conectado com o que eu acho de muito importante, que vai ser, né, meu filho, Pedro. Então, essa presença... A Clarissa brinca quando eu fico no dia off, ela fala assim, vai correr, Miguel, você não correu hoje, né? Porque isso me acalma. Até nisso... O esporte, cara, me traz coisas boas. Ela me acalma, me deixa centrado, me deixa, sabe, numa pessoa cada vez melhor. Então, ele me transforma para ser uma pessoa cada vez melhor todos os dias. E isso daí vai influenciar diretamente meu filho. Então, essa presença que eu acho, cara, é essa gota que o esporte está me trazendo. Ter o sentimento de presença em todos os pontos da minha vida. E você? Eu gostei, me impactou aqui o seu discurso. Mas eu acho que a gota, pra mim, que faz diferença é acreditar. Deus não coloca um desejo no nosso coração que a gente não seja capaz de conquistar. Então, tudo que a gente vai fazer é acreditar. Acreditar que pode dar certo, acreditar que a gente é capaz, acreditar que pode ser transformador, que não existe data, hora, idade, corpo, forma, peso para isso. Então, a gota que transforma a minha vida é realmente acreditar que se veio até mim, se chegou nos meus pensamentos, eu posso realizar. E eu tenho que fazer por onde? Olha, o Dum tinha razão, viu? Vocês são duas pessoas muito legais, foi um prazer obrigada. passar uma tarde e conhecer vocês. Obrigada, Obrigada, Carol. gente. Obrigada. Obrigada mesmo.